Minha primeira ligação chegou às 6h47 de uma terça-feira. Depois vieram outras 6h49 e mais uma às 6h51. Quando finalmente sentei na cama e olhei o celular, havia 11 chamadas perdidas do meu irmão Derek, 3 da minha tia Patrícia e uma de um número desconhecido que mais tarde descobri ser de um advogado do setor imobiliário. Nem era o meu advogado. Ao longo de 3 semanas, contei exatamente 80 ligações perdidas. 80. Sei disso porque tirei prints de todas elas. Tenho o costume de registrar tudo. Depois de passar anos examinando documentos financeiros em busca de inconsistências, você aprende que nenhuma informação realmente desaparece só porque alguém deseja que ela suma. 3 semanas antes daquela sequência de ligações, durante o jantar de ação de graças, meu primo Marcos colocou diante de mim uma raspadinha de loteria de $2, embrulhada com um laço. Um presente para a diretora financeira da família, brincou ele. Todos riram, até minha avó. Foi justamente isso que guardei na memória. Não por raiva, apenas registrei o momento. Bem-vindo ao Family Revenge Stories, o canal onde pessoas discretas guardam todas as provas e mostram que impor limites sempre tem um preço. Se você gosta de histórias sobre dignidade, documentos e consequências, deixe um comentário e inscreva-se. Você está no lugar certo. Meu nome é Renata, tenho 38 anos e trabalho há 11 anos como contadora forense. Na prática, sou chamada quando empresas desconfiam que dinheiro desapareceu ou foi parar onde não deveria. Minha função é encontrar o caminho desse dinheiro, seguir cada movimentação, documentar tudo e apresentar um relatório completo. Meus relatórios costumam ser levados a sério pelos tribunais porque escrevo da mesma forma que vivo, sem sentimentalismo e sem deixar pontas soltas. Não digo isso para parecer imponente. Explico apenas porque esse detalhe é importante para entender o que aconteceu depois e porque aquela raspadinha de $2 representava muito mais do que uma simples provocação. Ela revelou algo essencial. Quem trabalha com contabilidade forense passa a enxergar os números de outra forma. Eles deixam de ser apenas valores. $14.000 nunca são apenas $14.000. Podem representar 8 meses de aluguel, a troca da transmissão de um carro, 3 meses de compras no supermercado ou metade do valor necessário para manter uma pequena empresa funcionando por mais uma temporada. Todo número conta uma história sobre aquilo que alguém escolheu considerar importante. Minha avó, Estelle, criou 8 filhos em uma casa de 4 quartos localizada em um bairro que antes não chamava atenção e hoje vale uma fortuna. Ela perdeu o marido, trabalhou durante 22 anos no mesmo emprego em uma loja de varejo e atacado, um trabalho pesado que deixou marcas permanentes em seu corpo. Ela tinha 81 anos quando voltei para morar perto dela. Aos 79, já precisava de alguém para levá-la às consultas médicas, acompanhá-la durante os atendimentos e anotar tudo o que os médicos diziam, porque ela confiava que eu faria isso corretamente. E era exatamente essa pessoa que eu era. Não era uma reclamação. Era apenas a realidade. Dentro da minha família, eu ocupava um papel muito específico, algo que só fui entender claramente anos depois. Eu era aquela que saiu de casa, estudou, conquistou uma profissão e foi viver longe. Na contabilidade da família, isso significava que eu estava em dívida com todos. Em cada feriado, eu aparecia com meu notebook e passava horas resolvendo toda a confusão financeira acumulada desde a última visita. Eram dúvidas sobre impostos, formulários de seguro, problemas com empreiteiros que recebiam adiantamentos e desapareciam. Os problemas mudavam. Minha disponibilidade, nunca. Quando eu era criança, minha avó costumava me chamar de um pequeno livro-caixa. Na época, eu achava que era apenas um apelido carinhoso. Era, sem dúvida, um gesto de afeto, mas também carregava um significado que só fui compreender muitos anos depois. O dia de ação de graças caiu em 23 de novembro. Havia 22 pessoas reunidas à mesa. Lembro exatamente desse número porque fui eu quem encomendou o peru, uma ave de quase 9 quilos, comprada em uma fazenda a cerca de 40 minutos da cidade. Minha avó Estelle havia comentado certa vez, sem esperar que alguém atendesse ao seu desejo, que sentia falta de um peru com sabor de verdade. A raspadinha apareceu às 16h17. Sei o horário porque eu acabará de conferir uma mensagem de um cliente. Meu trabalho nunca para completamente, algo que minha família sempre achava engraçado, então o celular ainda estava na minha mão quando Marcos resolveu fazer sua encenação.
Ele fez questão de chamar a atenção de todos. Levantou-se, colocou um pequeno laço vermelho em volta da raspadinha e a apoiou sobre um papel dobrado onde estava escrito: Renata, Departamento Financeiro. A mesa inteira caiu na risada. Minha tia Deb comentou: finalmente veio o bônus. Minha prima Leane brincou: você mereceu esse prêmio. Meu irmão Derek ria exageradamente, daquele jeito teatral que ele só demonstrava quando queria divertir todo mundo. Minha avó Estelle apenas sorriu de leve, um sorriso discreto que não chegava aos olhos. Raspei o bilhete. Não havia prêmio algum. As risadas aumentaram. Marcos deu de ombros e disse: é por isso que chamam de jogo de azar. Coloquei a raspadinha de volta sobre o papel em que ela havia sido entregue. Não joguei fora. Naquele momento, eu não saberia explicar por quê. Hoje sei exatamente. Tenho o costume de registrar tudo o que parece importante, mesmo antes de entender o motivo. Às 16h19 do dia 23 de novembro, apenas 2 minutos depois de receber aquele presente, tirei uma foto da raspadinha sobre o papel dobrado. Ainda guardo essa imagem. Minha avó Estelle faleceu em 11 de dezembro, 18 dias depois. Sabíamos que sua saúde vinha piorando. O que eu não imaginava e acreditava que ninguém mais soubesse era que, em setembro, ela havia atualizado todo o planejamento da própria herança com um advogado chamado Bernard Shaw. 2 dias após o funeral, encontrei o cartão dele escondido dentro da Bíblia que ela mantinha em casa. Em sua caligrafia cuidadosa havia apenas uma anotação: Bernard Shaw. Ligue para Renata. Meu nome foi a primeira coisa que ela escreveu naquele cartão. Nada mais importava. Liguei para Bernard Shaw no dia 15 de dezembro. Fiz a ligação sentada na cozinha da minha avó, exatamente na cadeira onde ela costumava ficar, diante da pequena mesa perto da janela. Eu ainda não tinha conseguido criar coragem para deixar aquela casa e sentia que, se fosse receber alguma notícia importante, precisava estar cercada por tudo que ainda lembrava sua presença. Bernard Shaw falou comigo de maneira calma, objetiva e extremamente profissional. Reconheci imediatamente alguém acostumado a lidar com situações delicadas sem perder a serenidade. Ele pediu que eu comparecesse ao escritório no dia 17 de dezembro. Também explicou que havia recebido instruções para conversar comigo antes de qualquer outro membro da família. Fez questão de repetir que essa era uma determinação expressa de Estelle. Não porque eu não tivesse entendido, mas porque percebeu que eu precisava de alguns segundos para absorver aquela informação. No dia 17 de dezembro, às 10 horas da manhã, cheguei ao escritório levando meu bloco de anotações. Tenho o hábito de escrever a data no topo de cada página antes de começar qualquer reunião. Naquele dia, escrevi, 17 de dezembro. Bernard empurrou uma pasta sobre a mesa. Dentro dela havia um documento de 31 páginas referente a um truste revogável, uma emenda de 2 páginas assinada em 9 de setembro, poucos meses antes da morte da minha avó, e um envelope lacrado. Na frente do envelope, reconheci imediatamente a caligrafia de Estelle. Meu nome estava escrito ali. A carta era para mim. Primeiro, deixei a carta de lado e comecei pelo documento do truste. Li tudo uma vez. Depois reli com mais atenção. Em seguida, fiz uma terceira leitura, analisando cada detalhe. A casa de 4 quartos na Rua Oleander, avaliada pelo condado em $334 mil, mas que, como eu descobriria depois, um corretor havia estimado em cerca de $450 mil por causa da valorização do bairro, havia sido colocada em um truste. O documento me nomeava como única administradora. Não havia outro responsável. Não existia divisão de autoridade. A responsabilidade era exclusivamente minha. O truste determinava que o imóvel não poderia ser vendido durante, no mínimo, 3 anos após o falecimento de Estelle. Nesse período, qualquer renda obtida com aluguel deveria ser usada primeiro para cobrir impostos, manutenção e despesas da propriedade. O valor restante poderia ser distribuído entre familiares que realmente demonstrassem necessidade, mas essa decisão caberia exclusivamente à administradora do truste. Conforme decisão exclusiva da administradora. Li essa frase 4 vezes. Depois a copiei no meu bloco de anotações e a sublinhei. Ainda havia mais.
A alteração assinada em setembro retirava 2 nomes da lista de beneficiários secundários e incluía uma instituição beneficente dedicada à alfabetização, onde Stelle havia trabalhado como voluntária durante 6 anos. Quando a casa fosse vendida no futuro, essa organização receberia 30% dos ativos líquidos do trust. Os 2 nomes removidos da lista eram Derek e Marcus. Fechei o documento por alguns instantes e finalmente peguei a carta. Ela tinha apenas 2 parágrafos. Não vou reproduzir todo o conteúdo, mas existe uma frase que já reli dezenas de vezes desde 17 de dezembro. Passei muitos anos permitindo que confundissem meu silêncio com concordância. Você nunca fez isso. É exatamente por isso que escolhi você para ser a administradora. Depois de terminar a leitura, permaneci sentado no escritório de Bernard Shaw por cerca de 26 minutos. Fiquei olhando pela janela para um estacionamento, tentando organizar tudo na minha cabeça. Lembrei da raspadinha. Lembrei do peru que encomendei para o jantar. Lembrei do sorriso discreto que minha avó deu no dia de ação de graças, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Naquele momento, finalmente entendi seu significado. Ela não estava aprovando a brincadeira. Ela simplesmente já sabia. Em setembro, ela havia assinado a alteração do trust. Quando Marcus me entregou aquela raspadinha de $2 em 23 de novembro, Stelle já tinha escrito meu nome no cartão de Bernard Shaw e escondido aquele cartão dentro da Bíblia. Voltei para casa, reli o trust pela 4ª vez, fiz uma lista organizada de tudo o que precisava resolver e comecei pelo primeiro item. Se você já esteve sentado à mesa enquanto todos riam de uma piada sem perceber que a própria piada era uma pessoa, então provavelmente consegue imaginar para onde essa história está caminhando. A partir dali, as provas começaram a aparecer. O primeiro sinal de que alguma coisa havia mudado surgiu em 19 de dezembro. Derek me ligou. Ainda não era a época das 80 chamadas. Ele contou que ouvirá, por alguém da funerária, que existia um trust envolvendo a herança e que a casa fazia parte dele. Queria saber quando aconteceria a reunião da família. Que reunião? Perguntei. A reunião para decidir o que será feito com a herança, respondeu, como se isso fosse algo automático, como se eu apenas ainda não tivesse enviado o convite para todos. Fiz apenas uma pergunta. Perguntei quanto ele acreditava que a casa valia. Sendo bem realista, entre 450 e 475 mil dólares. Agora que o bairro valorizou, finalmente estamos com sorte. Respondi apenas. Entendi. Ele continuou falando. Disse que já havia conversado com Marcos sobre algumas ideias. Comentou que existiam várias possibilidades. E concluiu dizendo que a família inteira já estava de acordo. Depois, ele usou a palavra concordamos. Disse que todos acreditavam que a decisão mais inteligente seria vender a casa, dividir o dinheiro e encerrar o assunto de uma vez. Perguntei. Quem foi o advogado responsável pela herança da vovó? Ele hesitou por um instante. É justamente por isso que estou ligando. Nós íamos perguntar isso para você. Respondi com tranquilidade. Eu já conheço o advogado. Estive com ele na segunda-feira. Houve outro silêncio, desta vez bem mais longo. Certo, então você pode organizar a reunião da família. Entrarei em contato, respondi. E realmente entrei. Naquela mesma tarde, liguei para Bernard Shaw e pedi que enviasse as notificações formais a todos os beneficiários atuais e também às pessoas que haviam sido removidas da lista, exatamente como estava previsto no trust. Ele informou que as cartas seriam enviadas no dia 22 de dezembro, 2 dias antes da véspera de Natal. As notificações foram despachadas naquela data. A primeira ligação perdida apareceu às 6h47 da manhã de 26 de dezembro. Quando parei de contar, já havia acumulado 80 chamadas. Elas vieram de Derek, Marcos, minha tia Patrice, minha prima Leane, 2 primos com quem eu não falava desde 2019 e também de um número desconhecido. Esse último era de Geory, o advogado contratado pela família. No dia 28 de dezembro, ele deixou uma mensagem de voz dizendo que fazia um contato cordial e sugerindo que talvez existissem fundamentos para contestar a alteração do trust, alegando possível influência indevida sobre Stelle. Transcrevi cada palavra da mensagem. Coloquei a data. Arquivei tudo na pasta. Não retornei a ligação.
Apenas encaminhei a transcrição para Bernard Shaw. No dia 4 de janeiro, Derek apareceu no meu apartamento. Dessa vez, não ligou antes. Foi pessoalmente. Às 11 horas da manhã de uma terça-feira. E trouxe Marcos junto. Nenhum dos dois havia sido convidado. Abri a porta sem comentar esse detalhe. Derek falava daquele jeito calmo que sempre usava quando queria parecer sensato, mantendo a voz um pouco mais baixa do que a situação exigia. Disse que entendia que eu havia recebido uma responsabilidade na administração da herança. Afirmou que a família respeitava isso. Também comentou que a vovó certamente gostaria que todos fossem beneficiados. Então pronunciou uma frase que anotei menos de 4 minutos depois que eles foram embora. A vovó não fazia ideia do valor daquela casa, Renata. Ela tinha 81 anos. Não sabia o quanto o mercado imobiliário tinha valorizado. Marcos apenas concordou com a cabeça. Até aquele momento, não havia dito uma única palavra. Olhei para Derek por alguns segundos e fiz apenas uma pergunta. Quando foi a última vez que você visitou a vovó? Ele pareceu surpreso. Como assim? Antes de ela morrer. Quando foi a última vez que você esteve com ela? Ele respondeu que o trabalho estava complicado. Disse que o período das festas sempre era corrido. Acrescentou que ela entendia perfeitamente. Marcos abaixou os olhos e encarou o chão. Limitei-me a dizer: eu entro em contato. Eles foram embora. Assim que fechei a porta, liguei para Bernard Shaw e informei que continuaríamos seguindo exatamente o que estava registrado nos documentos e que avisaria caso surgisse alguma novidade. Ele respondeu apenas: era exatamente o que eu esperava. Quem trabalha com contabilidade forense aprende que paciência não é uma qualidade. É um método. Você não toma decisões antes que todos os registros estejam completos. Não age baseado em suspeitas. Age apenas com aquilo que pode ser documentado, colocado sobre uma mesa e comprovado para alguém que não conhece nenhuma das partes envolvidas. Eu não estava com raiva. Faço questão de deixar isso claro. A raiva costuma custar caro e quase sempre atrapalha o julgamento. Eu tinha um trabalho a fazer. Manter a calma nunca significou fraqueza. Minha família confundiu essas duas coisas durante toda a minha vida. Até dezembro, essa interpretação parecia funcionar muito bem para eles. A ideia de reunir todos partiu da minha tia Patrícia em 12 de janeiro. Ela apresentou o encontro como um jantar de família para que todos pudessem enfrentar o luto juntos. Era uma descrição tecnicamente correta, embora estivesse muito longe da verdadeira intenção. O convite chegou por mensagem em um grupo da família às 19h30. Também fiz uma captura de tela. Ela escreveu que nos encontraríamos na casa dela no dia 18 e reforçou que era importante manter a família unida. Confirmei minha presença. Antes de sair de casa, preparei uma pasta organizada. 9 documentos separados por divisórias. O truste completo. A alteração assinada em setembro, com a data destacada. A carta. E uma cópia. Em vez do original, levei apenas uma cópia, com uma única frase destacada. Também incluí a avaliação oficial do imóvel feita pelo condado e a estimativa por escrito do corretor que Derek, sem perceber, havia me encaminhado por mensagem em novembro. Na época, ele queria me mostrar o quanto a casa poderia render. Aquela mensagem tinha sido enviada antes da morte da vovó, antes de o truste ser revelado e antes que qualquer assunto relacionado à herança fosse oficialmente conhecido. Também organizei uma linha do tempo com todas as minhas visitas a Estelle durante os 24 meses anteriores ao seu falecimento. Eram 41 visitas registradas, cada uma cruzada com os prontuários das consultas médicas, documentos aos quais eu tinha acesso porque era quem a levava aos atendimentos e anotava todas as orientações dos médicos. Na última divisão da pasta, coloquei a fotografia da raspadinha sobre o pequeno papel dobrado. A imagem estava datada de 23 de novembro, às 16h19. Era a lembrança da brincadeira do departamento financeiro. Fiz questão de imprimir a foto em cores e deixá-la por último. Cheguei à casa da tia Patrícia às 18h58 do dia 18 de janeiro. Havia 11 pessoas na sala.
estavam lá Derek, Marcos, Patrice, Leane, 2 dos primos que faziam parte das 80 ligações perdidas, outras 3 pessoas que eu reconhecia dos encontros de família, embora mal soubesse seus nomes, e Georg, o advogado contratado por eles, sentado discretamente perto da estante. Percebi sua presença, mas não fiz qualquer comentário. Coloquei minha pasta sobre a mesa ao lado do sofá, aceitei um copo de água e esperei. Patrice foi a primeira a falar. Com um tom extremamente delicado, afirmou que Stella havia passado seus últimos meses bastante confusa. Não apresentou nenhuma prova. Disse que a família tinha dúvidas sobre a alteração do truste, questionando se minha avó realmente compreendia o que havia assinado e insinuando que determinadas pessoas poderiam ter influenciado sua capacidade de decisão. Ninguém mencionou meu nome diretamente. Georg permaneceu olhando para as próprias mãos. Derek então declarou: "A casa pertence à família." Foram exatamente essas palavras. Como se pertencimento fosse um sentimento e não uma questão definida por documentos legais. Marcos acrescentou que todos deveriam conseguir chegar a um consenso sobre aquilo que a vovó realmente desejava, lembrando que ela sempre colocava a família em primeiro lugar. Naquele instante, recordei o sorriso discreto que ela havia dado no dia de ação de graças. Perguntaram se eu gostaria de dizer alguma coisa. Respondi que sim. Abri minha pasta na primeira divisão. Levantei o documento do truste e expliquei que Bernard Shaw havia preparado todo o instrumento jurídico a pedido de Stella durante 4 reuniões realizadas entre julho e setembro do ano anterior. Informei que a assinatura aconteceu em 9 de setembro, no escritório dele, diante de 2 testemunhas da própria equipe, cujos dados constavam na autenticação do documento. Também destaquei que a alteração havia sido executada de forma totalmente legal e revisada justamente para verificar possíveis questionamentos sobre a capacidade mental de Stella, exatamente como eles tentavam alegar naquele momento. Passei para o segundo documento. Li em voz alta a data da alteração. 9 de setembro. Depois pedi que todos observassem um detalhe. A assinatura havia ocorrido 11 semanas antes do dia de ação de graças. Em seguida, coloquei sobre a mesa de centro a avaliação oficial do imóvel feita pelo condado. Expliquei que o valor registrado era de $334.000. Acrescentei que, caso alguém naquela sala estivesse planejando decisões baseadas em uma estimativa de $450.000, poderia apresentar uma avaliação feita por um corretor habilitado. Como administradora do truste, eu analisaria qualquer documento devidamente fundamentado. Foi nesse momento que Derek se levantou. Disse que eu estava fazendo exatamente o que sempre fazia, transformar tudo em burocracia quando, segundo ele, o assunto era família. Também afirmou que a vovó confiava nele tanto quanto confiava em mim. Depois insistiu que a alteração do truste havia sido assinada quando ela já estava doente, assustada e sem pensar com clareza. Sua voz começou a ficar cada vez mais alta. Pedi calmamente que ele voltasse a se sentar. Ele respondeu que não pretendia fazer isso. Sem alterar meu tom, abri a próxima divisão da pasta. Comecei a ler, uma por uma, as datas das 41 visitas realizadas ao longo dos últimos 24 meses de vida da minha avó. Não fiz comentários. Apenas apresentei os registros e descrevi objetivamente o que havia acontecido em cada visita. Consultas médicas, retirada de medicamentos na farmácia, a tarde de novembro em que passei 4 horas ao lado da minha avó organizando 40 anos de documentos financeiros porque ela queria deixar tudo em ordem. Li cada registro em voz calma, sem alterar o tom. A cada nova data, o ambiente ficava mais silencioso. Marcos quebrou o silêncio. Isso não é justo. Olhei para ele e respondi. São apenas datas. Datas não são justas nem injustas. Elas simplesmente registram o que aconteceu. Patrice disse. Ela amava todos nós. Amava, sim, respondi. E isso está escrito na carta. Abri a pasta na seção onde estava a carta. Não li o texto inteiro. Escolhi apenas uma frase. Passei muito tempo deixando que confundissem meu silêncio com concordância. Fechei a carta e a coloquei novamente sobre a mesa. Georg ainda não tinha dito uma palavra. Continuava olhando para as próprias mãos. Então me dirigi a ele.
Se a intenção é alegar influência indevida, vale registrar que a avaliação da capacidade mental feita no dia da assinatura está anexada como documento C nesta pasta. Foi elaborada pela doutora Felícia Mongi. As credenciais dela estão na última página. Se quiser, pode fotografar. Gheorghe pegou o celular. A sala mergulhou em um silêncio diferente. Era aquele tipo de silêncio em que todos começam a fazer contas mentalmente, percebendo que o resultado não será o que esperavam. Leane, que havia permanecido calada durante toda a reunião, comentou baixinho. Então era você quem resolvia tudo para a vovó? Não parecia exatamente uma pergunta. Olhei para ela e apenas confirmei com a cabeça. Em seguida, retirei da pasta a fotografia da raspadinha. O pequeno laço vermelho. O papel dobrado com a inscrição ao departamento financeiro. Data: 23 de novembro. Não expliquei o motivo de mostrar aquela imagem. Não era necessário. Derek reconheceu imediatamente o que estava vendo. Levantou os olhos e me encarou. Sua expressão mudou por um instante. Não era exatamente arrependimento. Parecia mais o momento em que alguém percebe qual deveria ter sido sua reação, mas entende que já passou do ponto de voltar atrás. Fechei a pasta. Disse apenas: vou cumprir exatamente aquilo que ela assinou. É isso que significa ser administradora do trust. Peguei minha pasta, terminei de organizar minhas coisas, coloquei cuidadosamente o copo de água sobre o descanso e fui embora. A casa da Rua Oleander permaneceu sem ser vendida. Exatamente como determinava o trust durante os 3 primeiros anos. Contratei uma administradora para cuidar do imóvel. Em fevereiro, autorizei o conserto do telhado, um reparo que já era necessário havia 2 anos. Mais tarde encontrei uma mensagem enviada para Derek no março anterior, lembrando desse problema. Na ocasião, ele respondeu que resolveria a situação. Tenho essa mensagem guardada. Ele nunca resolveu. Depois de descontados os impostos e as despesas de manutenção, o aluguel da casa gerou $14.400 líquidos no primeiro ano. Distribuí esses recursos conforme estabelecia o trust. A ajuda foi destinada aos familiares que realmente demonstravam necessidade, conforme decisão da administradora. Uma das minhas primas, que não participou daquela reunião, nunca fez parte das 80 ligações e apenas enviou um cartão simples após o funeral dizendo: ela foi uma pessoa incrível. Nada mais. Naquele período, ela enfrentava um problema de saúde que a impediu de trabalhar durante 4 meses. Recebeu exatamente o valor de que precisava. Toda a documentação permanece arquivada. Derek continuou representado por Gheorghe até fevereiro. O advogado enviou 2 notificações formais. Bernard Shaw respondeu às 2. Nenhuma ação judicial foi aberta. Em abril, as cartas simplesmente pararam de chegar. Em março, Marcos me enviou uma única mensagem. Ela dizia apenas: acho que devo um pedido de desculpas. Nada além disso. Nunca respondi. Ainda não decidi se algum dia responderei. Em maio, Leane me telefonou. Não era para falar sobre a herança. Ela queria ajuda para entender alguns investimentos que vinha evitando analisar por medo do que encontraria. Conversamos durante 1 hora. Expliquei cada informação, linha por linha. Ela chorou um pouco. Não porque a situação fosse ruim, mas porque, pela primeira vez, alguém estava examinando aqueles documentos ao lado dela sem julgamentos e sem impaciência. Naquele momento, senti que estava fazendo exatamente aquilo que minha avó Estelle teria feito. A fotografia da raspadinha continua guardada no fundo daquela pasta. Atrás do trust. Atrás da alteração. Atrás da linha do tempo. Quase nunca preciso olhar para ela. Mas sei que ela continua lá. É para aquela fotografia que volto sempre que quero lembrar que toda essa história já havia sido revelada no dia 23 de novembro. Não fui eu quem contou a verdade. Foi o comportamento de todos naquela sala. Eu apenas fiz o que sempre faço, registrei os fatos. No primeiro aniversário da morte de Estelle, em 11 de dezembro, fiz uma doação para a instituição de alfabetização onde ela trabalhou como voluntária. O valor correspondia ao que o trust já garantia que a organização receberia quando a casa fosse vendida no futuro, mas achei que eles não precisavam esperar.
Usei meu próprio dinheiro. No campo da identificação do pagamento, escrevi apenas o nome de Stelle. Não contei isso para ninguém. Depois de 11 anos acompanhando o caminho do dinheiro por lugares onde muita gente tenta escondê-lo, aprendi uma lição simples: a maneira como cada pessoa usa seus recursos revela exatamente no que ela acredita. Mostra o que considera uma obrigação, quem realmente tem valor para ela e quanto acredita que sua própria palavra vale quando ninguém está olhando. Stelle já entendia isso muito antes de mim. Ela apenas esperou. Esperou até que todos os documentos estivessem concluídos, que o cartão do advogado estivesse guardado dentro da Bíblia e que o nome certo estivesse escrito ali com sua caligrafia cuidadosa. Ela nunca confundiu silêncio com concordância. Eu também não. Se esta história fez você lembrar que cuidado também deixa registros, que documentos têm peso e que as pessoas que aparecem quando ninguém está observando costumam ser as que mais marcaram a vida de quem realmente importava, talvez seja um bom momento para refletir. Revise os documentos importantes da sua vida. Entre em contato com quem você vem adiando procurar. Atualize aquilo que já precisava ter sido resolvido. Deixe seu comentário e conte quem foi a pessoa que representou uma Stelle na sua vida. Inscreva-se no canal, e nos vemos na próxima história.